Olá, meus amigos, quanta alegria mais uma vez estarmos aqui juntos no ano de 2022, agora iniciando, estamos retornando e retomando as nossas gravações. Um dia de muita paz para todos nós, é um motivo de muita alegria darmos continuidade ao nosso estudo da obra Os Mensageiros. Hoje, exatamente 17 de janeiro de 2022. Nós vamos envolver a nossa amiga Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, obrigada por essa permissão e por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos esta obra, Os Mensageiros. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos as lições aqui que serão transmitidas pelo telésfero, que dizem respeito a nós, conforme vivemos, conforme nos conduzimos, conforme nos apresentamos perante a vida. O momento em que vivemos, em que passa o nosso planeta é grave, como disse a tia, a peneira está sendo balançada e é a hora de a gente modificar e melhorar as nossas estradas. Ajuda-nos, Senhor, pois Tu sabes das nossas falhas, pois Tu sabes das nossas preguiças, pois Tu sabes das nossas procrastinações. Ajuda-nos a sermos fiéis e a caminharmos contigo, que estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, André Luiz, junto com Vicente e mais outros milhares de pessoas, chegaram a um salão onde ia ter uma palestra de telésfero, que era um antigo ditador da comunicação e queria orientar os aprendizes que queriam fazer parte desse intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados, entre eles, os desencarnados e encarnados, e falou sobre isso em nosso último estudo, e hoje a tia vai começar essa palestra de telésfero. Então vamos lá, o nosso amigo Alan fez a leitura corrida de toda a palestra, nós vamos comentar porque é riquíssimo de informações. Diz então telésfero: agora conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Lembra que eles estão no Ministério da Comunicação. Então, aqui tem, quem é essa assembleia? É composta de pessoas que reencarnaram e faliram com o trabalho que ia fazer e outros que têm vontade de vir fazer esse trabalho. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. Direcionou mesmo aqui. Faliram como médio e como doutrinadores. Doutrinadores, aqueles que conversam com os espíritos nas reuniões mediúnicas, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Então, mediunidade, ele coloca na condição aqui de esses vão para passar por provas. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. Lembrando aqui que nós tínhamos pouco tempo de espiritismo no planeta. Que aqui ele está falando de médios e doutrinadores. A doutrina chegou meado do século XIX. Então aqui, se nós tivermos aqui mais ou menos 60, 70 anos de espiritismo, é pouco.
As transições é indispensável, então olha só, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Absolutamente distraído. O que está distraído? Está atento? Não. Ou seja, a pessoa desencarna, chega no mundo espiritual e não tem absolutamente ideia, noção de nada. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis. Quem são essas expressões invisíveis? Os espíritos, dentro das quais funciona e se movimenta. Dentro das quais funciona e se movimenta. É a famosa fala do apóstolo Paulo, nós estamos o quê? Presente a uma nuvem de testemunhas. Por isso que ele diz, funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Fatalidade é escolha? Não. É uma fatalidade. Nós estamos caminhando, o que nós estudamos em Espiritismo, isso vai ser daqui a um tempo algo comum, porque é um fenômeno natural. A ação dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos é um fenômeno natural. Nós vamos caminhar para isso. Estamos caminhando. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Então, o que é o espiritualismo? Todas as religiões são espiritualistas. O que é o espiritualismo? Kardec dá o conceito na introdução do Livro dos Espíritos. São aqueles que acreditam na existência da alma. Então, todas as religiões que nós conhecemos acreditam que morre e a alma vai para algum lugar, ou para o céu ou para o inferno. Então, essa é uma crença espiritualista. A crença espiritista é que a alma existe e sobrevive e reencarna, que não é crença, isso também é lei. Quando fala em reencarnação, eu não discuto com ninguém, porque isso para mim não é crença. O fato da pessoa dizer que não acredita, isso não muda absolutamente nada, porque ela já está reencarnando há milhões de anos. Então, olha só, não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo, das religiões. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. E nós sabemos. Vocês têm ideia o que Chico Xavier passou no início lá do século XX, quando ele começou sua faculdade mediúnica, a perseguição? Você tem ideia o que Kardec sofreu? Ali já tinha acabado aquele período da Idade Média, mas estava ainda todo aquele material ali. Os próprios padres, quando ele mandou o Livro dos Espíritos para a Espanha, o sacerdote de lá mandou queimar tudo em praça pública. E o que os espíritos falaram a Kardec? Porque Kardec queria abrir um processo, afinal de contas era dinheiro. E os espíritos disseram que ele não fizesse, porque foi a maior divulgação do espiritismo na França. Estimulou, porque todo mundo queria saber que livro era aquele que estava sendo queimado. Todo mundo ali querendo pegar um pedacinho, então realmente acabou se tornando a maior divulgação. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. E hoje nós temos ainda irmãos, eu acho legal quando nos chamam para fazer os encontros ecumênicos, e a gente percebe alguns irmãos de determinadas religiões meio surpresos com a nossa fala. Porque o povo acredita que nós não estudamos o Evangelho, que nós não estudamos Jesus. Aí chega uma mocinha de 1,56 m,
falando de Jesus, falando do apóstolo Paulo, de um jeito que eles dizem assim. E a gente percebe que as pessoas se surpreendem de você olhar e ver que a pessoa está assim. Gente, isso é espiritismo? Então existe realmente ainda uma ignorância muito grande do que é o espiritismo. Eu achei muito legal esse momento que nós estamos vivendo, porque todas as religiões se abriram para mostrar para o mundo o que eles fazem, através das lives. Então hoje, pessoas que têm uma curiosidade, mas têm vergonha de ir ao centro espírita, pode acionar no silêncio da sua casa uma live espírita e saber o que é o espiritismo. Você imagina, Evangelho no Lar, todos os domingos no canal. Quantas pessoas ali escondidinhas vão ver o que esses espíritas fazem e se deparam com a gente estudando a moral do Evangelho. Então a gente percebe realmente uma ignorância ainda muito grande quando se fala de espiritismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Como se o espiritismo não estivesse trabalhando junto com Jesus. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Igreja Romana, ele está falando do catolicismo, como diabólica. Eu tenho irmãos que são evangélicos, mas antes deles serem evangélicos, eu já era espírita. Então, eles conviveram e convivem como espírita. Apesar de serem evangélicos, eles não admitem que falem mal do espiritismo. Então, a gente vai percebendo que é muito mais realmente do que as palavras, são as atitudes. São as nossas atitudes. De que vale eu dizer eu sou espírita, mas a gente é uma pessoa dificílima de viver. A gente acaba sendo uma péssima divulgação do espiritismo. Nossa, que pessoa! Aí alguém sempre tem um cãozinho que diz assim, e é espírita. Aí a pessoa vai ter o quê? É péssima essa religião. Então, é uma divulgação péssima, né? Eu tive uma funcionária que ela só ficou em casa porque ela tinha muita necessidade, né? Porque ela sabia que eu era espírita, que eu ia para o centro espírita. Por muitos anos, uma vez ela me disse, eu pensava que a senhora tinha parte com o demônio. Mas nem era assim na sua casa. Essa é a Mita contando sua experiência. A reforma luterana, em seus matizes variados, porque se a gente estudar um pouquinho de Lutero, nós vamos nos deparar o quê? Lutero era católico. Ele seguia os traços franciscanos. Qual foi justamente aí essa reforma? O que ele protestava? Daí o protestantismo. Ele protestava contra o que a Igreja Romana estava exigindo dos sacerdotes. Era o período que queriam fazer a Basílica de São Pedro, e para se fazer isso em Roma precisava-se de dinheiro. Então aí iniciou a venda das indulgências. Então a Carla ia se confessar ao sacerdote, o sacerdote ouvia e dizia para a Carla quantas indulgências ela deveria comprar para que ela ganhasse o reino de Deus. E eles davam um papel, um certificado das indulgências que ela comprou. Outra coisa que Lutero protestou, fazer a missa em latim. Ninguém entendia. E ele começou a fazer na sua língua natal, o alemão. E foi o primeiro a fazer a tradução. Só não se sabe se ele traduziu do grego para o alemão ou se ele pegou já da Vulgata Latina para traduzir para o alemão. Então, esse era o propósito de Lutero. Ele não anuía com o que a igreja estava fazendo. E só não foi morto por conta do rei da Alemanha que, vamos dizer assim, deu um fim nele. Não deu um fim, escondeu, porque senão ele teria sido morto, teria sido julgado. Ele até foi julgado, mas o rei soube ser mais rápido que ele. E foi o primeiro, inclusive, a ter das mãos de Lutero a tradução da Bíblia para uma linguagem, para o idioma alemão. E o mais interessante, hoje a gente se percebe, ninguém movimenta ainda dentro da Igreja Católica a Bíblia. São pedaços, trechos, porque era assim no passado e ainda continua sendo. E a gente percebe que poucos irmãos católicos conhecem verdadeiramente aquilo que o padre fala todos os domingos. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica.
A reforma luterana em seus matizes variados, porque depois de Lutero nós temos hoje aí inúmeros, por isso que ele usou o termo matizes. Persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas, que eu, quando falo aqui dos protestantes, eu me lembro do livro, do filme, do vídeo Pinga Fogo, o de junho de 71, que tinha um pastor muito famoso aqui no Brasil. Ele tinha assim um número de seguidores enorme. E aí ele faz aquela pergunta enorme para Chico Xavier em relação à reencarnação, falando dos 2 filhos, Caim e Abel. E o nosso Chico, amparado por Emmanuel, deu uma lição, porque ele disse assim: e nós temos também o Sete, que é o 3º filho. Então você vê todo mundo repetindo, Caim, Abel, mas ninguém fala de Sete, o 3º filho de Adão e Eva. Por quê? Porque a gente percebe que ninguém lê, só apenas o que repete. E o nosso Chico ainda fala o capítulo, o versículo do livro Gênesis e dá uma aula. Inclusive que Caim saiu e casou com uma moça. Da onde estava essa moça? Né? E ele diz assim: são códigos que nós precisamos estudar. São códigos. Então, olha o respeito. Persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes ainda espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. E ainda tem outros irmãos de determinadas religiões que nos olham para a gente e quer que a gente seja um espírito puro de um dia para a noite. Mas não é isso que diz? E é espírita. Olha o que faz. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Porque, afinal, não estamos fazendo obra individual e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Olha, gente, porque afinal não estamos fazendo uma obra individual e sim promovendo o movimento libertador da consciência. Ninguém está aqui para promover personalidade de A, B ou C. O nosso trabalho é o quê? Coletivo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. Porque não dá para parar. O que nós recebemos no ano 1000, no ano 1500, no ano 1700, no ano 1800, a gente vai vendo que essa revelação é progressiva. Nós tivemos os profetas, tivemos o Cristo Jesus. O Cristo Jesus enviou a 3ª revelação, que é o Consolador. E deverá, com certeza, termos mais revelações. Porque é progressiva, nós temos muito a aprender. Não pensa que tudo já está. A lição que o nosso Senhor Jesus trouxe era a lição que a gente dava conta de saber, de aprender e de viver. E até hoje a gente não vive. A lição do nosso Senhor Jesus é a alfabetização do amor. Alfabetização. E diz Emmanuel, nós estávamos na idade certa para receber essas informações. Se não ainda vivemos, é por rebeldia, não por falta de maturidade ou de idade. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação ele é progressivo como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. As concepções religiosas
se elevam com a mente da criatura. Então não tem como eu querer exigir de determinada pessoa que entenda a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação. A mente dela não dá conta disso. Não dá. Por isso que ele diz aqui, olha, as concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados. Tormento eterno. Morreu, vai para o inferno e lá você vai ficar preso eternamente. Ele diz, muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, os infelizes, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. Então, ao invés de você dizer existe um inferno, existe um demônio, você esclarecer, existem homens que são verdadeiros demônios em suas atitudes. Você imagina um homem que vende alimentos e ele vende para a escola e ele consegue, sabendo que todos aqueles alimentos estão vencidos. E ele muda a data de validade para vender para a escola, para dar para a criança. Isso é um demônio. Desviar dinheiro da saúde pública. Isso é um demônio. Abandonar o lar, deixando criancinhas para ir viver a vida mundana. Isso é um demônio. Criando o seu próprio inferno. Criando o seu próprio inferno. Não podemos, porém, perder tempo no exame de teimosia alheia. Olha, eu não vou aqui continuar, não. Eu só dei uma falada para vocês entenderem que não vai ser fácil o trabalho que vocês vão realizar aqui na Terra. O que ele quis aqui? Ele está fazendo uma crítica às outras religiões? Não. O povo vai reencarnar como médium ou como doutrinador. Ou seja, termos que a gente usa dentro do espiritismo. Então, vou reencarnar para trabalhar dentro do movimento espírita. Vocês acham que vocês vão encontrar o quê? Gente, hoje tá beleza. Hoje é fácil, eu estou te dizendo, a gente participa de encontro ecumênico, em que a gente espírita pode falar. Mas na época, lá no iniciozinho do século XX, não era fácil, não. A gente ainda tem hoje pessoas que têm vergonha de dizer que é espírita. Aí diz, eu sou cristão. Isso é medo. Isso é preconceito. A própria pessoa tem preconceito com a religião que escolheu. Qual é a sua religião? Eu digo, eu sou espírita. Hoje, 2022. Então não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviço complexo e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações, dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Cenas do próximo capítulo. Isso aqui é em 45, hoje já colou, né? Essa esfera não está se aproximando não, já colando. A gente termina a próxima semana, porque tem esse finalzinho aqui, agora que ele vai entrar na chicotada, como diz, né? Assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de estarmos ouvindo essa palestra no mundo espiritual e podermos parar para comentar. Próxima semana, se Deus nos permitir, retornaremos para finalizar esse comentário. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga pela inspiração e por todo o trabalho realizado. Graça te damos, Senhor. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.